Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre alimentação vegetariana, mas com vários tópicos que eu acho que vão ter muito interesse para si, para perceber e desmistificar alguns assuntos, para perceber como é que pode integrar de uma forma um bocadinho mais simples e também mais prática para o seu dia-a-dia uma alimentação que possa ter uma maior base vegetal, que obviamente é sempre o nosso grande objetivo quando falamos de saúde. Para isso tenho comigo Joana Oliveira, vice-presidente da Associação Vegetariana Portuguesa. Joana, muito bem-vinda. Obrigada, Mafalda, pelo convite. É um gosto poder estar aqui. Obrigada, Joana. Vamos falar um bocadinho sobre o trabalho da associação e também pelo o vosso projeto mais recente, em parceria aqui com várias associações, não é? Mas pelo este projeto da Proteína Verde. Fala um bocadinho sobre o vosso trabalho. Então, nós atuamos a vários níveis, em vários domínios, desde a saúde e a nutrição até ao escopo ambiental, até também aos domínios da ética. É muito importante para nós podermos esclarecer a alimentação vegetariana, podermos desmistificar também alguns dos aspectos deste padrão alimentar e, portanto, para que isso seja possível, nós atuamos com em muitas frentes, não é? Em várias frentes. Nós temos desde a coordenação e a organização de eventos, temos até atuação nas cantinas públicas, até mesmo a nível de coordenação e cooperação política. Portanto, atuamos a vários níveis enfim, tudo em torno da alimentação vegetariana, da alimentação de base inteiramente vegetal, e também apoiando todos aqueles que procuram aumentar o consumo de alimentos que sejam de origem vegetal. Quais é que foram, assim, as principais conquistas da Associação Vegetariana Portuguesa? Olha, a principal conquista, eu diria que foi em 2017, quando a Lei 11/2017 foi implementada, e que veio permitir ou veio estabelecer a obrigatoriedade da oferta vegetariana nas cantinas públicas. Portanto, desde então que temos vindo a crescer e que também, lá está, esta ligação política que estabelecemos e que queremos estabelecer com os partidos e com o governo também veio daí, da campanha que se iniciou em 2015 e que depois deu origem a essa lei em 2017. Mas desde então temos tido inúmeras conquistas. Temos o nosso congresso de alimentação vegetariana, o Legumina, que já vai na sua 3ª edição, que este ano vai voltar a realizar-se no Porto, que são eventos de 2 dias e, enfim, é muito gratificante receber todo o feedback positivo das pessoas que participam neste evento. Temos também, portanto, o projeto Proteína Verde, que é sobre este projeto que vamos falar e que abrange aqui um bocadinho as políticas públicas e porque estas devem intervir no sistema alimentar. Inclusive, o projeto Proteína Verde tem feito inúmeras parcerias com organizações ambientais, precisamente para mostrar que o sistema alimentar está muito ligado às alterações climáticas e que não pode ser simplesmente esquecido na preservação ambiental, mas também na preservação da saúde pública. E depois temos outras pequenas atividades e colaborações e conquistas que vão surgindo também do nosso trabalho do dia-a-dia, e quem segue as nossas redes sociais facilmente percebe que está aqui um trabalho um bocadinho intensivo por detrás, desde a criação de receitas, desde a criação de artigos. Tem muitas receitas. Muitas receitas
muitas dicas úteis e muitos recursos para a pessoa poder usufruir e usar sempre que precisar de esclarecer algum aspecto em relação à alimentação de base vegetal. Portanto, há todo um trabalho diário que vai complementando aquilo que somos. Sim, olha, e fala-me melhor sobre este projeto da Proteína Verde. Qual é que é a grande missão? Como é que surgiu este projeto? Estavas a falar que ele integrava aqui algumas associações. Qual é que é o vosso trabalho em equipa? É maioritariamente por esta parte da sustentabilidade ambiental? Sim, é maioritariamente em prol da sustentabilidade ambiental. Aquilo que o projeto acredita é que as políticas públicas têm que intervir no sistema alimentar em prol do combate às alterações climáticas, em prol dos ecossistemas e também refletindo-se isto em ganhos para a saúde pública. Portanto, este é o mote do projeto. Porque isto porquê? Nós vivemos numa urgência climática e, portanto, já não tudo aquilo que nós temos feito, digamos, algumas asneiras até agora, no que diz respeito à industrialização da agricultura e digamos, ao comportamento dos consumidores dentro do sistema alimentar. E, portanto, cabe aos decisores políticos tomarem as decisões acertadas e encaminharem a sociedade para para um sistema alimentar realmente sustentável do ponto de vista ambiental. E, portanto, acaba por ser uma responsabilidade do governo garantir que isso se verifica. E, portanto, este é o principal mote do projeto. E porquê que o sistema alimentar é tão importante na preservação do ambiente? A verdade é que um dos principais aspectos a considerar na sustentabilidade ambiental associado ao sistema alimentar é as fontes, escolhas em termos de fontes proteicas. Nós sabemos que nós consumimos demasiada carne, demasiados produtos de origem animal, e isso tem resultado na intensificação da pecuária e neste momento nós verificamos que a pecuária corresponde a 14,5% a 20% das emissões de gases de efeito de estufa totais. Portanto, isto é um valor bastante elevado. Se nós olharmos somente para o sistema alimentar, a pecuária pesa 60% das emissões de gases de efeito de estufa provenientes do sistema alimentar. Claro que também poderíamos e devemos falar dos fertilizantes. Também os fertilizantes libertam gases poluentes e também é algo que devemos colmatar. E, portanto, nós temos aqui graves e sérios problemas no sistema alimentar que estão a conduzir ao aquecimento global e que não podem ser descartados. Nós podemos falar de transição energética e devemos falar de transição energética, mas também temos que falar de transição alimentar, para que o sistema alimentar a médio e longo prazo, aliás, a curto e médio prazo, privilegie fontes de proteína de base vegetal. É muito importante que isto esteja assente na cabeça dos decisores políticos, na cabeça dos produtores e também na cabeça dos consumidores. Nós estamos aqui a pedir que toda a gente tenha uma alimentação de base inteiramente vegetal ou que venha a ser vegetariano. Não é isto que, não é isto que estamos a pedir, porque também sabemos que muita gente não o seria, de qualquer das maneiras. A verdade é que a urgência é que toda a gente reduza substancialmente o seu consumo de produtos de origem animal. Isto já não é propriamente uma escolha pessoal. Isto é uma escolha macro, uma escolha que tem consequências no futuro das próximas gerações, e são gerações que nós já conhecemos, que são gerações que já nasceram, e portanto é algo que temos que fazer com urgência, e os decisores políticos têm que intervir. Sim, e estava a ouvir e estava a pensar, de facto, muitas das pessoas, por exemplo, que me procuram em consulta já vêm com essa consciência, já sabem que têm que mudar alguns padrões, já querem mudar, não sabem muito bem por onde é que hão de começar ou como é que vão fazer isso no seio de uma alimentação familiar que se calhar é super tradicional portuguesa, e como é que elas fazem isso.
uma das coisas, por exemplo, que eu acho que é muito fácil é a pessoa pensar assim, fora as refeições principais, porque há muito, nós comemos muitas coisas ao longo do dia, não é? Vamos deixar o almoço e o jantar para o fim. E vamos começar pelo resto, não é? Que são, se calhar, mudanças mais pequenas e mais fáceis. Se calhar deixamos de pôr o queijo ou a manteiga, ou começamos a pôr outro género de coisas no pão, e nos snacks também vamos começando a variar mais. E às vezes isso também alivia um bocadinho aquela carga que a pessoa às vezes pode sentir de eu já tenho tanta coisa em que pensar, já estou tão cansada, o trabalho, etc, etc, que não quero ter que ainda pensar mais. Eu vou vendo que muitas pessoas vão empurrando a decisão com a barriga de acharem que vai ser tão difícil que não estão para aí nesse momento, porque às vezes dizem assim, eu já nem sei o que é que eu hei de cozinhar com carne e peixe, quanto mais se eu ainda tiver cozinhado de outras maneiras. Portanto, às vezes eu acho que este trabalho também é importante de ir ao macro para que de repente comece a ter uma pressão que vem de outros pontos, não é? Porque às vezes quando é só a pressão pessoal a pessoa empurra muito, não é? Quando somos nós e quando é a nossa saúde nós vamos deixando andar mais tempo. E se começar a ser uma posição vinda de cima, mais pessoas a falarem sobre isto, mais pessoas a criarem medidas que incentivem ajuda muito. Nós sabemos que de facto os dados de consumo dos portugueses ainda são de um consumo de leguminosas muito aquém daquilo que são as recomendações e um consumo de carne e de peixe quase no dobro ou mais, até daquilo que seriam as recomendações, mesmo para a dieta mediterrânea que as pessoas acham que seguem e não seguem coisa nenhuma. Exatamente, quase ninguém segue a dieta mediterrânea aqui em Portugal. Sim. Olha, ainda quando estava a pensar neste podcast tinha estado a ver um relatório, mas era 2020, e depois pensei, estamos em 2024, isto se calhar já está diferente, mas não para melhor, mas era uma adesão de 26% à dieta mediterrânea em Portugal, portanto que a grande maioria dos portugueses de facto não segue. Exato. E curioso que estavas a referir que enfim, as pessoas não sabem como às vezes como confeccionar os pratos vegetarianos. Nós temos que... é uma questão de hábito, e uma questão de perceber os alimentos, porque a maior parte dos alimentos são alimentos de base vegetal. Nós já consumimos maioritariamente alimentos ditos vegetarianos, quer dizer, ou alimentos que não têm qualquer componente de origem animal, digamos assim. Portanto, tudo bem, vamos tentar ser criativos e ter uma alimentação que não incluía nem carne nem peixe, mas a verdade é que a alimentação de base vegetal já é muito inerente aqui aos nossos hábitos alimentares. E Portugal consome demasiado, também vale a pena dizer isto, consome demasiado, e às vezes temos que simplificar um bocadinho as coisas. É várias coisas, até mesmo no sal, não é? Nós ainda consumimos o dobro da quantidade. Sim. Eu penso que há aqui um estudo que muita gente conhece e que vale a pena referir, que é o estudo da Universidade de Aveiro, que também teve em parceria com outras organizações, que concluiu que a pegada ecológica portuguesa é altíssima e que 30% dessa pegada corresponde ao consumo alimentar. E esta percentagem de 30% é superior à pegada relativa aos transportes e ao consumo energético. Portanto, nós temos aqui um consumo excessivo. E eu há pouco estava a falar do impacto climático, portanto dos gases de efeito de estufa que advêm do consumo animal ou da produção animal, mas a verdade é que existem muitos outros recursos que são abalados com o nosso consumo e, portanto, tudo isto leva a esta excessiva pegada ecológica. Metade dessa pegada ecológica corresponde ao consumo de carne e peixe. Portanto, metade dessa pegada alimentar, aliás, metade dessa pegada alimentar, 30%, corresponde ao consumo de carne e peixe. Portanto, sim, acho que só temos que simplificar um bocadinho as coisas, voltar às raízes, porque antigamente, nos anos 60, as leguminosas, hortícolas e cereais eram o centro da mesa. Portanto, talvez lembrar que não precisamos de pratos gourmet também todos os dias, podemos simplificar. E como tu disseste, e bem, nós temos um consumo excessivo de sal, se calhar não precisamos de tanto sal, não precisamos de coisas tão condimentadas, com tanta gordura, mas é isso. Sim, e
Às vezes eu estava a ouvir também a pensar que realmente quando nós hoje em dia pensamos em ser mais sustentáveis, as pessoas pensam sempre, ok, como é que eu posso reduzir o consumo energético em casa, não é? Melhorar a eficiência energética em casa, os aparelhos, eletrodomésticos, não é? E depois as pessoas também pensam muito na questão do comprar a granel ou na redução do consumo de plástico, etc. E às vezes, se calhar, pensam um pouco no impacto que estas escolhas acabam por ter, não é? Porque, quer dizer, mesmo se tu quiseres reduzir o consumo de plástico, se fores olhar para as coisas onde muitas vezes vem plástico, a carne e o peixe estão sempre lá, não é? Portanto, há várias coisas que se pode fazer, mas aquilo que dizias aqui também é que se a pessoa quiser mesmo ter uma redução na sua pegada, e mesmo na pegada carbónica, que em Portugal é a maior da União Europeia, não é? Per capita, a pessoa se calhar tem que repensar completamente os seus hábitos alimentares, não é? Não é só os eletrodomésticos e aumentar a eficiência e usar coisas que possam poupar energia ou reduzir o consumo de plástico, é também repensar os hábitos que tem em casa, porque isso terá de facto um impacto muito maior. Sim, sim. Inclusive, fala-se muito do desperdício alimentar. Sem dúvida, nós desperdiçamos imenso e é preciso arranjar soluções para travar esse desperdício. Mas, se nós pensarmos no conceito de desperdício tal como ele é, nós verificamos que o maior desperdício advém da ineficiência do sistema alimentar. Porque cada vez que nós alimentamos um animal, para que o animal seja consumido, logo aí já se desperdiça, já se perde uma quantidade enorme de calorias. Não é? Nós falávamos há pouco, antes deste podcast iniciar, que há uns dados, existem uns dados muito conhecidos que dizem o seguinte: por 100 calorias que a vaca consome, nós consumimos 2 calorias. Portanto, logo aqui há uma perda, não é, de cereais e de soja e de rações que vão para a vaca em vez de serem consumidos pelo ser humano. Portanto, logo aí já é um enorme desperdício. Fora outras características do desperdício alimentar, enfim, que já depois que já ocorrem muitas vezes no fim da cadeia do ciclo de abastecimento alimentar e que também devem ser solucionados. Sim, mas lá está, se pensarmos em desperdício em todas as vertentes, não é só no nosso em casa de gastar ou não, o desperdício vem muito de trás. E que atenção, os dados também nos mostram que em casa ainda desperdiçamos imenso, portanto há trabalho para fazer em todas as frentes, não é? Sim. De facto isso é importante. E relativamente aqui a esta questão que tu falavas em termos de decisores políticos, de nós também começarmos a criar mais medidas, tem havido medidas que tenham ajudado? Porque é muito interessante dizer isso. Eu fiz um mestrado em políticas alimentares e estou sempre muito por dentro destas medidas. Acho sempre super engraçado perceber isso. Uma das coisas que se tentou fazer e implementar em Portugal foi aquela questão, ainda se vai fazendo, aumentares o IVA das bebidas açucaradas, aumentares o IVA de produtos que possam ter mais açúcar, etc. E perceber se essas medidas ajudam de facto a que a pessoa possa ter uma redução no seu consumo. E aquilo que vemos é que não tem efeito na redução de consumo. Tem havido medidas que a associação tenha notado que podem ou que estão a contribuir de facto para um consumo maior de alimentos de origem vegetal? Aqui em Portugal, não. A nossa percepção é que não. Aquilo que nós queremos, e é uma coisa que nós também nós esforçamos muito para que existam medidas políticas que efetivamente, de forma clara e evidente, promovam os alimentos de base vegetal, porque são poucos. E quando existem, não são evidentes, não são claros. E as coisas têm que ser muito claras para as pessoas perceberem. Porque se a lei não é clara, se as medidas não são claras, os regulamentos não são claros, vai haver sempre alguma oportunidade para o consumidor ou o produtor não seguir exatamente o que lá está. Muito português, isso. E, portanto, as coisas têm que estar bastante evidentes. E para nós, e falamos da taxa de IVA, claro que existiu, o ano passado existiu o IVA zero, enfim, mas foi uma medida temporária. É mesmo assim com algumas oportunidades de melhoria, a nosso ver. O que nós achamos é que, por exemplo, cada Estado-membro, nós sabemos que nós pertencemos à União Europeia. A União Europeia tem algumas medidas que têm que ser seguidas por Portugal, não há muita margem, mas também temos autonomia. E uma das nossas autonomias duas das nossas autonomias
são ao nível da política fiscal, portanto, gerir a taxa de IVA, e também em algumas medidas que contemplam o plano estratégico da política agrícola comum, portanto, algumas políticas agrícolas mais de âmbito ambiental. E nós temos usado aqui em Portugal, temos usado essa autonomia para, precisamente, por vezes, incentivar um consumo de alimentos menos sustentáveis, nomeadamente alimentos de origem animal, e mesmo o uso de fertilizantes. Vemos, por exemplo, medidas agrícolas que promovem a atribuição de apoios à intensificação da pecuária, ainda com algumas desculpas no que diz respeito à descarbonização, etc. O que é que se verifica depois, no final do dia? É que aqueles apoios foram para a pecuária intensiva e não foram para medidas que realmente promovem a sustentabilidade ambiental, ou promovem muito mais a sustentabilidade ambiental, aliás, de uma maneira substancial. E, portanto, por outro lado, também temos a taxa de IVA em Portugal, que não cria aqui uma diferença positiva, ou seja, a política fiscal em Portugal não promove a sustentabilidade ambiental dos alimentos. Fundamenta-se noutros motivos. Motivos esses que, hoje em dia, perante a urgência climática, deixam de ser um pouco válidos. Para nós, não faz muito sentido que as leguminosas, hortícolas, os cereais e as frutas não tenham uma taxa de IVA ainda menor do que a que têm atualmente, em comparação com alguns outros alimentos, porque efetivamente nós vivemos numa altura até mesmo a saúde pública iria beneficiar com isso, porque nós temos um consumo excessivo, por exemplo, de alimentos de origem animal e também de outros produtos. Sim, nós não respeitamos a roda dos alimentos de todo, não é? Portanto, exatamente, então deveria haver um incentivo ainda maior, as políticas públicas deveriam esforçar-se para que nesta altura em que as pessoas não estão a seguir a roda dos alimentos, nesta altura em que vivemos numa urgência climática e que claramente alguns produtos não são sustentáveis do ponto de vista ambiental e estão a aquecer o planeta Terra, portanto as políticas, vamos aqui tomar medidas urgentes e vamos usar a nossa autonomia no que diz respeito à gestão da taxa de IVA para que alguns alimentos claramente tenham uma taxa de IVA inferior. E quando eu digo a taxa de IVA inferior, eu sei que, naturalmente, muitos dos alimentos saudáveis já têm a taxa de IVA a 6%, mas vamos diminuir mais. Não é perfeitamente possível que um Estado-membro faça isso, destes 3%. Vamos colocar esses alimentos num patamar, vamos claramente passar uma mensagem lá para fora, um patamar superior. Portanto, é uma das coisas que nós defendemos, para além de muitas outras, desde promover a investigação em torno dos alimentos de origem vegetal. Existem muitas universidades e muitas empresas que querem explorar os alimentos de origem vegetal, querem criar outros produtos, mas que depois o entrave em termos de impostos, em termos de desigualdade perante outros produtores que lidam com alimentos de origem animal é de tal ordem que desmotivam. E não pode ser, nós temos mesmo que atuar em prol das necessidades da sociedade e não estamos a fazê-lo. Sim, e essas medidas que estavas a referir relativamente ao IVA são aplicadas noutros Estados-membros, mas, por exemplo, face a carne ou peixe terem um valor ou uma carga fiscal maior face aos alimentos de origem vegetal? Pergunto-te isto porque, por exemplo, em consulta é algo que eu vou observando, muitas pessoas que vivem fora de Portugal ou que estão atualmente a viver fora ou que foram viver periodicamente fora, vêm desses países, independentemente dos sítios onde estiveram, mas maioritariamente falando de países europeus, voltam para Portugal com um consumo de carne e peixe muito inferior, começam a adotar hábitos de consumo bastante mais de base vegetal, precisamente porque referem isso, que o custo dos alimentos como carne, peixe, ovos, é tão mais elevado que é uma transição relativamente fácil de fazer, ou seja, é um fator de decisão esta questão do preço e que depois às tantas, lá está, como dizias, é uma questão de hábito, a pessoa volta e acaba por manter esses hábitos. Olha, eu vou ser sincera, a pergunta foi se as pessoas sentem que aqui seria mais barato? Não, se sentes que quando sais de Portugal os impostos sobre a carne e o peixe são mais altos?
face aos alimentos de origem vegetal. Lá está, para te fazer com que o fator decisivo para teres uma alimentação mais de base vegetal seja esse. Isso existem, depende muito. A verdade é que alguns países até estão pior posicionados do que Portugal no que diz respeito a uma gestão de taxa de IVA que privilegia alimentos que tenham menor pegada ecológica. Portanto, depende muito. Aquilo que se verifica também, e acho que comparativamente a outros países da União Europeia, maioritariamente falando, aquilo que se verifica é que em Portugal a carne e o leite são altamente subsidiados. Ou seja, pelas políticas agrícolas comuns. Claro que lá fora também se verifica porque nós temos uma política agrícola comum estabelecida a nível da União Europeia e que, por si só, já tem enormes falhas em nível de distribuição de apoios, no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Tentaram melhorar agora em 2023, mas ainda existem lacunas a esse nível. Mas, enquanto que alguns países, dentro da sua autonomia, nomeadamente os chamados ecorregimes, têm medidas que de facto já canalizam, já permitem canalizar os apoios para alimentos de base vegetal, ou criaram, por exemplo, fundos nacionais de base vegetal, não no âmbito da política agrícola comum, mas autonomamente no âmbito do orçamento, que é o caso da Dinamarca. Portugal não o fez. E bem pelo contrário, continua a subsidiar a intensificação da pecuária. Enfim, com isto eu digo, desde a produção, refiro-me também à produção do leite, as vacas leiteiras, os ruminantes, são altamente subsidiados em Portugal. Isto faz com que os alimentos de origem animal não manifestem o seu preço real, por serem altamente subsidiados. Certo. Portanto, são mais caros, são um bocadinho mais caros porque exigem mais recursos naturais, principalmente a carne de vaca consumo de água, não é? 1 kg de carne de vaca precisa de mais de 15 mil litros de água para ser produzida. 1 kg de carne de vaca tem uma necessidade de uso do solo enorme, tem uma necessidade de ração enorme. E, portanto, naturalmente, quando eu me refiro à carne de vaca, também me refiro aos outros alimentos de origem animal, porque podem não ter uma pegada tão grande como a carne de vaca, mas têm sempre, em geral, uma pegada superior à maior parte dos alimentos de origem vegetal. E, portanto, naturalmente, isso faz com que o produto seja mais caro, os inputs são mais caros. Mas, por um outro lado, como são altamente subsidiados, inclusive em Portugal nós temos apoio por cabeça de gado, ainda, que isto é uma coisa do século passado, no meu ver. O agricultor vê os números, naturalmente, não é? Não está a ser motivado pelo governo, portanto vê os números e vai aumentando as suas cabeças de gado, até muitas vezes criar, e nós temos problemas no Alentejo e no Algarve também, e em outras partes de Portugal, mas especialmente nessas regiões, de situações de erosão dos solos, também devido a isso, mas isso é outra história. Portanto, vemos esses alimentos serem altamente subsidiados e naturalmente o preço fica um pouco mais parecido muitas vezes ou até mais barato do que hambúrgueres de feijão congelados, daquelas alternativas de base vegetal que são mais processadas, que ainda que sejam mais processadas, naturalmente vamos aqui privilegiar leguminosas em estado seco, vamos privilegiar cereais, vamos privilegiar hortícolas, mas esses alimentos alternativos de base vegetal, processados, continuam a ser e são muito mais sustentáveis do ponto de vista ambiental do que a carne. Portanto, a questão é se vamos colmatar a urgência climática, vamos perceber o que é que temos que subsidiar e por onde é que têm que ir os nossos apoios. Exatamente. Olha, e se calhar vamos aproveitar, porque nós tínhamos falado em trazer para aqui também um bocadinho uns testemunhos de discursos que têm sido feitos recentemente. Estamos em alturas de campanha eleitoral, por isso também é importante, quando falamos de literacia, mostrarmos às pessoas o que é que está a ser comunicado de uma forma que se calhar não é assim tão certa.
e trazermos aqui testemunhos também para podermos comentar e para podermos conversar, não é? Não costumamos fazer excertos de outras conversas, mas achámos interessante para aqui. E se calhar vamos passar esses excertos. Sim, eu só queria introduzir que o projeto Proteína Verde foi ouvido, participou numa audiência com a Comissão de Agricultura e Pescas o ano passado, e então os testemunhos tem a ver com aquilo que foi comunicado nessa audiência. Exatamente, não é? foi o que foi dito pelos deputados nessa audiência. Ok, então vamos lá. Dizer que no PSD entendemos como sustentável e ecológico uma alimentação que privilegie o consumir local, alimentos com baixa pegada carbónica. Não somos contra a proteína animal, que proporcionou naturalmente incrementos de saúde e de crescimento da população ímpares. O leite, por exemplo, é reconhecidamente considerado um dos alimentos mais democráticos que existe, sendo que é justo, nesta matéria, que se reconheça também o esforço que os produtores pecuários têm feito em sede de bem-estar animal, bem como o trabalho desenvolvido pela Indústria Nacional de Laticínios na colocação de produtos de qualidade no mercado. As fontes vegetais de proteína, com raríssimas exceções, são incompletas. Dos 20 aminoácidos com quais o nosso corpo consegue fazer as proteínas, 8 são aminoácidos essenciais. E grande parte deles só se conseguem ingerir a partir de proteína animal. Mas a proteína vegetal, mesmo que muitas vezes em quantidade suficiente, não está biodisponível, ou seja, a nossa fisiologia, o nosso trato digestivo tem muito mais facilidade em absorver proteína animal do que proteína vegetal. Bom, Joana, temos um testemunho aqui muito interessante sobre biodisponibilidade de proteínas, sobre as principais fontes de proteína e sobre provocarmos uma grande fome se fizermos uma alimentação de base vegetal. Eu acho que as pessoas que nos ouvem sabem a minha opinião concreta sobre isto, uma vez que eu falo muitas vezes da importância, primeiro do consumo excessivo de carne e de alimentos de origem animal, depois da importância de nós irmos exatamente para a linha contrária. Vamos falar aqui agora num comentário mais ligado à parte nutricional e já vamos falar da parte da sustentabilidade, até porque temos algumas coisas importantes para falar sobre a soja, mas realmente ainda existe uma ideia de que uma alimentação de base vegetal, pode levar à fome, 2, que não é aconselhada para idosos e crianças e que estas pessoas podem ficar em risco, o que é uma ideia que, a meu ver, está bastante errada. Primeiro, porque nós já temos a DGS com recomendações e guidelines para o consumidor final e para profissionais de saúde de como é que se faz e até mesmo para as escolas de como é que é a alimentação infantil, por exemplo, nestes casos. Temos a Associação Portuguesa de Nutricionistas a mostrar-nos e a enquadrar-nos, e que já se atualizou, de como é que nós podemos fazer uma prescrição a nível profissional, como é que nós podemos fazer uma prescrição corretamente para uma pessoa que tenha uma alimentação de base vegetal. Eu acho que já mesmo o próprio consumidor, pelo menos aquele que vai às minhas consultas, sabe perfeitamente que as leguminosas são consideradas fontes de proteína, já não estão preocupados se têm muitos hidratos de carbono ou não, já perceberam que o valor nutricional vai muito além disso. E depois, obviamente, falando de biodisponibilidade das proteínas, eu acho que talvez tenha aqui havido um pequeno equívoco, porque a biodisponibilidade tem muito mais a ver com vitaminas, com minerais. No que toca à biodisponibilidade de proteínas, os aminoácidos são processados. Claro que existem aminoácidos essenciais e não essenciais, mas os aminoácidos são digeridos, são metabolizados e nós conseguimos absorver todos. Podemos, alguns, claro, os essenciais, que são aqueles que nós encontramos em maior variedade e complementaridade na carne, uma carne ou um peixe, têm todos estes, mas uma alimentação que tenha uma base vegetal e que seja completa e variada também acaba por estar, eles estão lá todos. Se calhar não estão todos concentrados na mesma refeição, dependendo do que é que a pessoa tem lá, mas eles estão lá todos, não é? Portanto, não estamos preocupados propriamente com a quantidade de proteína, porque uma alimentação que seja bem feita tem lá a quantidade de proteína espalhada ao longo do dia. Em termos de aminoácidos essenciais, a mesma coisa. A biodisponibilidade das proteínas aqui não se coloca, porque na verdade a absorção proteica é bem feita. A biodisponibilidade de alguns micronutrientes é que pode não ser tão boa, dependendo, obviamente, de que fontes é que estamos a falar. Se calhar, se estivermos a falar de cálcio presente em brócolos, tem uma absorção menor, uma capacidade de absorção menor pelo nosso organismo do que o cálcio que esteja presente num copo de leite. É um facto. Mas em termos proteicos não é exatamente isso que se coloca.
E de facto também não me parece que a fome seja um problema quando, por exemplo, temos nos países asiáticos um consumo de carne muito mais moderado, quer dizer, hoje está a mudar, se pensarmos na China, não é? Mas pronto, ao longo das últimas décadas tem sido um consumo muito mais de base vegetal e não existem assim estes problemas, não é? As pessoas não estão a morrer à fome nesses sítios. E portanto acho que há aqui realmente algumas coisas que é importante desmistificarmos ainda um bocadinho, não é? Neste debate acredito que tenha sido difícil de ouvir alguns testemunhos. Sim, eu ouvi isto frente a frente, ao vivo. Sim. Mas sim, exato, tu respondeste à questão do aporte de proteína. E eu achei muita graça, principalmente à parte onde ele refere que se todos nos alimentássemos com proteína, ou todos nos alimentássemos com um padrão alimentar de base vegetal e tendo como fonte proteica os alimentos que são vegetais, nós provocaríamos, como é que ele disse, uma grande fome. Na China. Fome mundial como aquela que ocorreu na China, enfim. Isto é muito curioso porque a verdade é que nós vivemos numa altura de insegurança alimentar. Inclusive mais de 250 milhões de pessoas vivem neste momento uma situação de insegurança alimentar aguda. E o que é a insegurança alimentar? É esta... a falta de acesso a alimentos nutritivos em quantidade suficiente, de forma assim muito, muito sucinta. Sim, para as pessoas perceberem. O conceito de insegurança alimentar. Exatamente. Está associado a isso. Uhum. E nós, por um lado, vemos os países desenvolvidos com um consumo excessivo de alimentos e de alimentos de origem animal. Portanto, claramente a fome já existe em alguns países e o facto de Portugal e outros países desenvolvidos consumirem tanta proteína de origem animal não está a ajudar, muito pelo contrário, está a dificultar o acesso a alimentos por parte de outras pessoas em países subdesenvolvidos. Isto porquê? Porque existe uma desigualdade alimentar no mundo. E vale dar nota que nós estamos a esgotar o nosso solo. Eu penso que disse há pouco que 3/4 do solo agrícola, 3/4 das terras agrícolas no mundo são usadas para a pecuária. Mas a pecuária só faculta 18% das calorias a nível mundial. Uhum. Portanto, nós temos aqui uma ineficiência muito elevada do sistema alimentar e um desaproveitamento de recursos. Naturalmente que nós poderíamos usar este solo. Eu sei que existem várias pesquisas que indicam que os solos, por vezes, são íngremes, etc., e que não daria para plantar outras culturas, nomeadamente cereais e hortícolas, e não estão, portanto, são solos que não têm essa capacidade. Mas a verdade é que nós precisaríamos de muito menos solo se produzíssemos culturas de base vegetal, em vez de usarmos estes solos para pastoreio animal e para cultivo de ração, porque lá está, perdem-se as calorias ali pelo meio. Portanto, a verdade é que nós não com o excessivo consumo de proteína de origem animal, nós não estamos a impedir a fome, nós estamos a criar a fome, estamos a desaproveitar solo, estamos a desperdiçar calorias. Uhum. E, portanto, e mais com a pecuária, a intensificação da pecuária, nós estamos a emitir um elevado volume de gases poluentes para a atmosfera. A pecuária, e isso claramente vai fazer com que hajam mais
catástrofes naturais, tempestades, enfim, inundações, e isso afeta muitas vezes os países subdesenvolvidos que não têm capacidade muitas vezes para dar a volta perante estes catástrofes naturais. E portanto, não estamos aqui a falar de fome, mas estamos aqui a falar de sofrimento em alguns países. Também fome, também se fome. pensares que As colheitas, exatamente, com às vezes uma chuvada que não estava prevista é capaz de destruir uma colheita que está há meses para maturar e que estava quase pronta, e depois de repente vai tudo para água abaixo, não é? A agricultura é muito agressiva nesse aspecto, é muito difícil. Exatamente. É um meio muito difícil. Mas estavas a falar dos gases, e nós ouvimos muitas vezes falar do metano, não é? E do efeito que ele causa no sobreaquecimento também do solo, não é? Sim. O metano parte essencialmente da gestão de efluentes animais e particularmente da fermentação entérica. A fermentação entérica, eu acho que, não sei se é um nome um bocadinho estranho, um conceito assim desconhecido, isto basicamente usa o processo digestivo, os arrotos, enfim, dos animais. E o metano é um gás muitíssimo poderoso. Em Portugal, a agricultura é a principal causadora principal emissora de metano e também dióxido de nitroso, que é precisamente a aplicação dos efluentes animais no solo, bem como de fertilizantes. Agora, se nos focarmos no metano, que tem vindo a criar bastantes problemas em termos de aquecimento global nos últimos anos, parte essencialmente, como eu disse, então, da pecuária, portanto, essa questão principalmente da fermentação entérica, e tem a capacidade para aquecer a terra, e mais do que o dióxido de carbono ao longo de 20 anos. Na verdade, considera-se que o metano é mais de 80 vezes superior ao dióxido de carbono no que diz respeito ao potencial de aquecimento global. Portanto, nós para travarmos as alterações climáticas, nós precisaríamos de reduzir para metade as emissões de metano até 2040. Portanto, isto para conseguir atingir a tal neutralidade carbónica até 2050 que tanto se fala na União Europeia. Portanto, daí a urgência de chegar a medidas que vão a várias frentes, não é? E as pessoas começarem a mudar sob vários pontos de vista. Exato. E nós, antes de começarmos a gravar, também falávamos um bocadinho da questão da soja, não é? Que a soja hoje em dia é usada, fala-se muito da soja, existem muitos produtos de soja, etc. Mas, de facto, a soja é utilizada maioritariamente para alimentar animais ainda, e não pessoas, não é? Completamente. Mais de 75% da soja cultivada no mundo é usada para ração animal e não para consumo direto humano. Portanto, e mais, a soja que nós comemos por via, sei lá, do tofu, do iogurte de soja, da bebida de soja, é uma soja que não é de todo geneticamente modificada, é produzida, aqui em Portugal é maioritariamente produzida na Europa, portanto tem um controlo, como tu sabes, um controlo bastante rigoroso. A soja que está presente nas rações de animais não tem esse controlo. E, portanto, aquela preocupação que nós temos com organismos geneticamente modificados, etc., até deveríamos ter mais quando consumimos alimentos de origem animal, porque, efetivamente, a soja, a carne, acaba por, indiretamente, ter soja derivada, então, do consumo animal. E sim, tal como indicaste, a soja, que muitos culpam como a principal causadora da desflorestação na Amazónia, por exemplo, é essencialmente cultivada desta forma massiva para alimentar animais. Portanto, não é para produzir tofu ou soja, etc. Não é nada disso. Sim, ou para os hambúrgueres vegetarianos. Uma quantidade muito, muito reduzida. Sim, muito pouco representativa, não é? E quando estamos a falar dos produtos de origem animal, né, da carne, do peixe, etc., também existe um nível de toxicidade muito maior. Quando a pessoa pensa na sua saúde também, na prevenção, e nós falamos da importância de reduzir tóxicos,
É óbvio que não estamos a falar só de reduzir os produtos processados, né, os aditivos que estão nos alimentos. Também é importante pensar na carne, no peixe e na origem que eles têm, né? Porque cada vez são alimentos com maiores níveis de toxicidade. Sim. E isso também é muito importante. Há pouco falavas da questão dos hambúrgueres vegetarianos, por exemplo, que são podem ser produtos altamente processados. Hoje em dia cada vez vemos a indústria a ir mais para aí. Mas estavas a falar das soluções que estão a começar a ser apresentadas, e eu no outro dia estava a ler um artigo sobre as tendências de consumo alimentar no futuro, e não estamos a ir para o caminho vegetal, estamos a ir para o caminho animal, porque estamos à procura de proteína de insetos. Olha, isso é um tema muito... Isso então é incrível. É uma coisa, é fabuloso como nós, como por vezes só se consegue ver a continuidade do caminho, ou seja, a continuidade dos nossos hábitos, porque temos um certo nível de consumo de carne, queremos manter esse nível de consumo de carne, os recursos naturais estão a esgotar. Já é certo que os recursos hídricos, o uso do solo, enfim, já todos esses inputs agrícolas já estão a ficar mais limitados, então vamos arranjar aqui uma solução, vamos recorrer a insetos, o que no fundo vai sustentar o nosso consumo, ou seja, o consumo enquanto sociedade. E não é isso que se quer. Nós não vamos, se arranjarmos maneiras de contornar e sustentar este elevado, insustentável consumo, passa a redundância, este labirinto de termos, nós não vamos solucionar não vamos ter a solução que pretendemos, vamos criar outro problema, nomeadamente em termos de biodiversidade. E, portanto, claramente, para nós, a solução são as leguminosas. Para nós temos um alimento de eleição aqui no projeto. O projeto Proteína Verde defende, em particular, a transição proteica para que o sistema alimentar privilegie as leguminosas enquanto fonte proteica. E é sem dúvida que é o nosso alimento estrela e que queremos promover na alimentação, principalmente dos portugueses que já consumiam leguminosas nos anos 60, portanto não é algo, já consumiam uma quantidade enorme de leguminosas dos anos 60 e que têm vindo a reduzir, mas que para nós é um alimento fundamental. Sim, e que como dizias há pouco, não é irmos à procura destes alimentos, porque eu depois penso sempre muito na questão de, cada vez, há pouco falávamos da questão do IVA e as taxas fiscais, etc. E nós cada vez pensamos mais, e pelo menos às vezes eu vejo isso não como nutricionista, mas como consumidora, que é, ok, eu quero ter uma alimentação que seja o mais variada possível, que seja mais equilibrada, que permita a sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade para mim começou com uma motivação mais prática, por exemplo, a questão de comprar mais a granel, os legumes, as frutas, etc., que são coisas normalmente compradas a granel, e que às vezes quando eu me deslocava a uma mercearia, aquilo era plástico. Portanto, o próprio hábito de consumo, quando tu vais buscar as coisas, perceberes que podes mudar a forma como compras localmente, podes receber as coisas em tua casa, podes receber coisas que são de produtores locais em tua casa, ou podes escolher aquelas empresas que entregam cabazes que fazem uma seleção de produtos de vários sítios diferentes. Portanto, há imensas formas como a pessoa pode fazer o seu papel e devagarinho ir mudando. E mesmo no caso das leguminosas, nós em Portugal de facto já tínhamos um consumo de grão e de feijão, as pessoas estão habituadíssimas, e mesmo os termossos já reconhecem muito, mas as lentilhas não tanto, mas se calhar as ervilhas e as favas já consumimos, e até nisso havia sazonalidade, não é? Tu vês muito mais as ervilhas e as favas na primavera e os outros mais associados ao inverno. E em consulta, como eu trato muito intestino, as pessoas têm muito esta dualidade. Eu quero ir para aqui, mas o meu intestino está em sofrimento. Então, é muito interessante. E eu dou sempre este input, digo sempre isto às pessoas, que é, às vezes nós só precisamos de um bocadinho de tempo. Primeiro, da consistência, de pensar se o meu valor é este e eu sei que eu estou a ir no sentido certo, se o meu corpo me está a dar um sinal contraditório, eu só preciso de fazer isto
se calhar não é tão rápido. É como nem tudo na vida, não é? Se calhar não vou conseguir, uma pessoa queira ter um bebê, se calhar não vai conseguir engravidar no primeiro mês em que tenta, mas se calhar pode demorar mais um bocadinho. Aqui é um bocado a mesma coisa. Eu tenho este projeto, eu sei que este projeto é uma coisa que eu quero encarar a longo prazo, nestas mudanças de hábitos, a minha forma de consumo, etc., por variedíssimas razões, sejam quais forem as motivações que as pessoas têm, mas às vezes nós precisamos de recuar um passo atrás para conseguir manter. E às vezes, se calhar, ter um consumo, imagina, continuas com um consumo de proteína animal, passa a ser apenas uma vez por dia, ao almoço comes as leguminosas, quando estás mais ativo, a tua digestão também é melhor e, portanto, se calhar vais conseguir metabolizar melhor, e à noite, eventualmente, comes a carne ou o peixe, e devagarinho ir transitando desta forma. E acho que é importante sempre passar esta mensagem para quem nos ouve, e nós falamos das leguminosas, eu falo imensas vezes das leguminosas, e as pessoas às vezes têm esta reticência porque sentem que mas eu fico com muita flatulência, ou depois não consigo digerir bem, se calhar não podemos desistir à primeira. E tu deves ter muito esse input na associação, não é? Mesmo com as receitas todas que vocês vão partilhando, e eu acredito que vocês devam ouvir isto todos os dias a toda a hora. Sei lá, eu diria que 70% das receitas de pratos principais que nós temos são com leguminosas. Exato. E porque... Nem tanto, mas se considerarmos que o tofu deriva de uma leguminosa, até pode ser. Pronto, sim, são 70%. também, 70%. É? E até porque, lá está, se nós defendemos uma alimentação que seja sustentável nesse ponto, normalmente eu não recomendo muito estes produtos assim mais rápidos, como falávamos, os hambúrgueres, etc., a não ser que sejam aqueles que têm uma produção ou método de produção um bocadinho mais quase caseiro, meio convencional. Sim, como transformação em casa. Exato, uma transformação que tem por base ingredientes bastante saudáveis e que eventualmente podes comprar em congelado e que são bons. Mas muitos daquilo que nós temos visto de hambúrgueres quase que tem um rótulo, parece que é carne, um hambúrguer de carne, não é? Pois aquilo é assim uma coisa meio esquisita, ou que parece uma textura de frango, mas que é vegetal, e tu pensas, ficas meio confuso. Eu acho sempre aquilo assim uma coisa meio estranha. Portanto, esses sim, e quando a pessoa pensa mesmo até a nível financeiro e económico, de ser uma coisa em que tu pensas, ok, mas eu se transitar para aqui vou ter uma alimentação mais cara, não vai, tem que ter uma alimentação que tenha que seja menos processada, mas é possível ser prática, não é? Só temos é que saber fazer boas escolhas, não é? Sim, as leguminosas também têm muitos benefícios, não é? Para a saúde. Claro, e olha, o nosso consumo de fibra, que está sempre nos níveis abaixo. E só de pensares na questão das leguminosas, tu vais obviamente aumentar o consumo de fibra. Mas mais uma vez, era como eu te dizia, se a pessoa se centrar apenas no almoço e no jantar, se calhar não vai ver a big picture toda, não é? E é muito mais fácil, se calhar, começares com o pequeno almoço e os snacks, onde tu podes introduzir muito mais fibra e retirares os queijos, os fiambres, as manteigas, etc. Reduzes muito o teu consumo de produtos de origem animal e podes juntar mais fibra. E hoje em dia há uma obsessão com o consumo de produtos proteicos e a proteína. E é um exagero de consumo de proteína, e depois não há uma preocupação com o consumo de fibra, que é uma das coisas principais para a nossa saúde cardiovascular, para melhorar os padrões de colesterol no sangue, melhorar a glicémia, para quem tem fome emocional é super importante. Sim. E as leguminosas têm um papel muito importante nessa parte. Elas têm muita proteína boa, têm muitos hidratos de carbono importantes, mas depois também têm ferro. E muitas pessoas têm anemia. Portanto, depois, tratando de intestino, tem isto tudo. Tem a falta de fibra, tem a parte das baixas de ferro, as ferritinas super baixinhas. Sim. Tudo isto é importante. Exato. E depois, além destes benefícios nutricionais das leguminosas, elas também são magníficas para os ecossistemas. As leguminosas têm uma capacidade de fixar azoto atmosférico nos solos e acabam por conseguir que o solo fique bastante rico em termos de nutrientes. Isto é altamente benéfico para outras culturas. Por exemplo, quando as leguminosas são cultivadas em rotação de culturas, com, por exemplo, cereais ou outra, o agricultor vai ter maior índice de produtividade, o que é maravilhoso. Okay. Não desgastas tanto o sol, no fundo. Bem pelo contrário. Enriquece. E há outra componente muito vantajosa do cultivo de leguminosas, é que elas acabam por dispensar o recurso a fertilizantes azotados. E, portanto, isso também vai acabar, isso funciona como uma espécie de prevenção das emissões de gases de efeito de estufa que iriam advir dessa aplicação de fertilizantes. Portanto, são maravilhosas. As leguminosas são maravilhosas. Obviamente que, como tu disseste bem,
deve-se incluir no padrão, porque nós assim, nós também, aquilo que o feedback que me chega e que nos chega até nós enquanto associação, é que muitas vezes, e como tu disseste, as pessoas não consumiam leguminosas, não tinham esse hábito, perderam esse hábito ao longo dos tempos e depois querem, de repente, introduzir de forma mais substancial. A verdade é que nós já, durante muito tempo, já cometemos a asneira de não consumir leguminosas, se foi esse o caso, então depois temos que habituar o corpo e enfim. Sim, acho que esta questão desta resistência também das pessoas a conseguirem lidar bem com as leguminosas vem muito desse tal erro, estes erros que nós fomos cometendo, de ao longo do tempo não perpetuarmos este consumo. Que eu acho que em parte, eu às vezes reflito um bocadinho sobre isso, quando é que isto se perdeu, não é? E acho que tem um bocadinho a ver com nos anos 80 e 90, em que nós dávamos muito o privilégio a dietas que retiravam hidratos de carbono e gorduras, e portanto, se é para tirar hidratos de carbono, então as leguminosas também têm que sair e se calhar um bocadinho também por causa disso, não é? A proteína da carne ou do peixe era uma proteína que não tinha associado hidratos de carbono, não é? Portanto, se calhar porque tinhas mais concentração de proteína saciava mais. As dietas hiperproteicas, Atkins, etc. surgiram muito aí no fim dos anos 80, início de 90. Portanto, eu acho que foi um bocadinho culturalmente nós fomos absorvendo outras coisas da mesma maneira que absorvemos as fast foods e refrigerantes e o consumo exacerbadíssimo de açúcar, mas eu acho que também tem um bocadinho a ver com isso e estes erros que nós agora tentamos trabalhar muito. Sim. E, exato, isto tudo para responder aos nossos deputados. Sim, exatamente. E à informação que vão dando também. E esta questão do leite, não é? De continuar ainda a falar-se muito, e como dizias, ainda são feitas muitas medidas, mesmo a nível de política agrícola comum para o consumo de leite. Embora em Portugal, esta política agrícola comum, por vezes, é um bocadinho ingrata, não é? Porque tem subsídios para parar a produção em alguns países e depois tem subsídios para incentivar ou para intensificar a produção noutros. Pronto, e para taxar de forma diferente alimentos que vêm de fora da Europa e pronto. É assim a política agrícola comum, a nível da União Europeia, também tem muitos pontos de muito melhorar, que se lhe diga. E, aliás, está prevista talvez uma nova revisão da chamada CAP, não é? Common Agricultural Policy, precisamente porque começa-se a perceber que não está a responder às necessidades da sociedade, dos agricultores, dos produtores, está sim a responder aos interesses de uma minoria, de uma elite agrícola. Sim, e por isso é que está integrado num dos vossos grandes projetos, enquanto aqui dentro do projeto Proteína Verde, uma das vossas tarefas mais importantes, que eram estas recomendações à União Europeia. Vocês fizeram 11 recomendações à União Europeia de medidas que poderiam ser melhoradas e isso está integrado aqui também, não é? Sim, nós temos emitido vários relatórios, vários documentos com emissões, isto é para cortar, já estou a ver, com recomendações, nós lançamos vários documentos com recomendações políticas, tanto a nível da União Europeia como a nível de Portugal. Temos um documento que foi aquele que realmente se tornou mais popular, nomeadamente entre a comunicação social e também no seio das organizações e mesmo entre partidos políticos, que foi o nosso Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal. Este Plano Nacional apresenta 15 recomendações políticas e todas estas recomendações podem ser aplicadas por Portugal enquanto Estado-membro, na sua autonomia, e tem muito a ver com o contexto português. Depois temos um documento que se foca no contexto europeu e que apresenta 11 recomendações políticas para análise europeia, portanto acabam por entrar aqui um bocadinho mais no contexto e nas capacidades de aplicar certos regulamentos por parte da União Europeia. E depois temos outros documentos que também fomos emitindo, porque o projeto nasceu em 2022, portanto, aliás, o projeto nasceu em 2021, mas só começou a ter a sua atividade propriamente dita em 2022. E temos desde Manual de Produção Sustentável de Leguminosas até uma carta conjunta
que convido todos os especialistas e pessoas ligadas à temática do ambiente e à saúde para assinarem no site proteinaverde.pt. E, portanto, temos emitido várias recomendações e propostas de forma mais específica ou menos específica, tanto para o governo português como para a União Europeia. No caso das políticas europeias, algumas nós achamos que são mais fundamentais que outras, e há pouco nós falávamos da capacidade do Estado-membro e, em particular, Portugal, poder gerir as suas medidas fiscais, mas existem, por exemplo, outras medidas que têm que ser aplicadas a nível da União Europeia, são medidas, por exemplo, que abrangem a possibilidade de taxar as emissões carbónicas, isto é algo muito falado neste momento em termos na própria União, na própria Comissão Europeia, e entre os eurodeputados, e que defende que a taxa carbónica, chamada carbon pricing, portanto a capacidade de cobrar um preço pelas emissões carbónicas, devia abranger mais setores, nomeadamente o setor agrícola, e ser bastante abrangente no que diz respeito à intensificação agrícola, portanto, o que não é neste momento. E isto é uma das medidas que nós achamos que é das medidas mais cruciais de serem implementadas, porque efetivamente iria causar aqui iria criar alguma diferença e criar aqui uma real motivação para as empresas agrícolas se consciencializarem para a necessidade de transitar muitas vezes os seus produtos, porque quando nós aqui estamos sempre a falar também de empresas, nós estamos a falar de pequenos agricultores, maioritariamente o projeto aborda os grandes emissores, e os grandes emissores têm a capacidade para realmente fazerem aqui um processo de transição, devidamente apoiados por essas medidas que penalizam as emissões de carbono, mas também medidas que incentivam, que dão apoio, falava há pouco de fundos nacionais que permitissem apoiar e criar incentivos para desenvolvimento de alimentos de origem animal, e portanto essas empresas devidamente incentivadas podem fazer a transição do seu setor para a produção de alimentos mais sustentáveis, nomeadamente alimentos com menor pegada, que são em geral os alimentos de base vegetal. Exato, ou seja, no fundo, mensagem base do nosso episódio de hoje é que quem nos ouve pode aproveitar o trabalho todo que vocês fazem na associação para procurar nutricionistas que estejam mais adequados, para ver como é que podem fazer uma transição, até para quem já está mais ou menos dentro deste esquema e não sabe como aplicar, procurar todas as receitas que vocês têm publicadas, ou até mesmo ir aos eventos que vocês fazem e aproveitar estas formações. E ao mesmo tempo, enquanto estamos numa altura de campanha eleitoral, não é? Enquanto decisores de quem é que nós queremos a representar-nos para que possa de facto haver medidas de mudança concretas, percebermos quem é que está mais informado e quem é que tem uma noção da importância da sustentabilidade e das mudanças que nós podemos fazer e para as quais vocês têm trabalhado muito, não é? Que quem nos represente consiga levar isto para a União Europeia e consiga de facto trazer mudanças que são efetivamente impactantes em Portugal, porque Portugal eu acho que tem um consumidor difícil, no sentido em que temos lá está pessoas, nós vemos pelo nosso consumo enquanto pessoas que estamos a consumir carne, peixe, etc., vemos que consumimos muito sal, muito açúcar, muita carne, muito peixe, ao mesmo tempo percebemos que estamos a caminhar para uma mudança para este sentido que falávamos, mas a grande maioria dos portugueses ainda não tem essa consciência, não é? Ou se tem, se calhar é resistente à mudança, tal como os nossos decisores políticos também são resistentes à implementação das mudanças, não é? Sim, existe uma resistência, mas lá está, nós temos que atuar por um bem maior. Vivemos numa urgência climática, existe muita coisa a fazer em prol dos ecossistemas, do ambiente, da saúde, e portanto essa resistência tem que ser combatida da melhor maneira, e é o que nós defendemos. Sim. Sim. E trabalhar nessa literacia para que esse combate não seja sempre de tanta resistência, não é? Que as pessoas também adiram melhor a estas mudanças. Sim. Há pouco falavas da Dinamarca, por exemplo. Eu acho que os dinamarqueses culturalmente são diferentes de nós, mas obviamente eles também parece que são muito mais impelidos a estas mudanças constantemente, não é?
parece que são muito mais receptivos a estas mudanças climáticas e têm uma consciência de sustentabilidade, parece. Sim. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Sim, e agora entrando aqui também numa linguagem positiva, não é só preciso, e volto a dizer, não é só é imperioso que não se taxe apenas, mas que se promova e que se premie, e que também que se trabalhe com os profissionais de saúde, ou seja, é preciso criar campanhas, como tu disseste muito bem, campanhas de literacia alimentar, atuar nas cantinas para que desde pequeninos os alunos, as crianças, possam perceber a textura e o sabor dos alimentos de base vegetal, e realmente percebam que é possível ter uma alimentação sem ingredientes de origem animal de forma equilibrada, portanto tenham pelo menos o contacto com essa experiência, e é preciso que lá está, existe uma espécie de plano de cooperação sistémica, transversal entre os vários organismos, para que se promova de forma eficaz uma alteração nos padrões alimentares. Isto não pode passar para segundo plano, é urgente atuarmos. Exatamente. Obrigada, Joana. Obrigada. E obrigada a si que esteve desse lado. Nós vemos para a semana.